Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal. João Pedro aqui, de volta, galera. Mas galera, praticamente da onde que veio esse Hollow, o branco, que é chamado, não é chamado de Hollow, mas é se chamado o branco, que está dentro do Ichigo, que muitas pessoas estavam em mistério ainda, falando o porquê esse Hollow estava dentro do Ichigo. Lembrando que o Ichigo ele é um híbrido, ele tem poderes Shinigamis, Quinches e Hollow. Ele é um híbrido com vários outros poderes e no final a gente descobre que ele tem vestígios. Depois da saga Fullbringer, a gente descobre que ele ainda tem vestígios do seu poder Fullbringer. Então o Ichigo na verdade tem 4 poderes. Então ali o Ichigo, ele, pra vocês verem que protagonismo não falta pro cara, né? Praticamente. Mas vamos lá, voltar em algum tempinho atrás, desculpa aí. Mas vamos voltar alguns anos atrás, antes do Ichigo nascer. Vamos voltar ali na época que o pai do Ichigo, Isshin Shiba, ele era capitão da 10ª divisão e a sua tenente era a Matsumoto. E o seu terceiro oficial era o prodígio pequeno Hitsugaya naquele ano, né? Ele ainda não era um oficial, um tenente, ele só era um terceiro oficial. E assim, ao passar do tempo, a Soul Society ela começou a desconfiar que estava sumindo várias almas Shinigamis, não só Shinigamis, mas das áreas pobres da Soul Society. Então, mandam investigar o que estava acontecendo naquele momento, mas ali eles descobrem que, em vez deles encontrarem cadáveres ou corpos ali, eles encontram apenas o vestimento das pessoas. Eles não encontram nenhuma face, nem a própria matéria-prima da pessoa, o corpo. Eles encontram apenas roupas, desaparecendo literalmente o corpo da pessoa. E aí a Soul Society começa a desconfiar que estava rolando algumas coisas ali bem desnecessárias ali, alguma coisa que ameaçadora para a Soul Society. E o Isshin vai investigar no mundo humano, mas quando ele chega lá, quem tá lá? O Aizen, seus 2 capangas Ichimaru, e mais o capitão do Isagi naquele momento ali. E o Aizen fala naquele momento ali que é uma experiência muito, mas muito legal, que eles podem apreciar aí com um teste pra cima de um Shinigami. E esse Shinigami era o Isshin naquele momento. Por quê? O Isshin, ele sente uma pressão tão forte ali naquele momento, que ele vai ao prédio naquele momento ali. Ele vai para um prédio que em cima desse prédio há um Hollow, mas ele vê que o Hollow está todo branco naquele momento, todo preto, né, na verdade, e tem um buraco que está fechado no meio do seu peito. Aquele buraco está fechado com alguma coisa vermelha ali naquele momento. E o Isshin fala que aquele Hollow ele não é normal. E naquele momento o Hollow começa a gritar e uma pressão de poder muito grande. E o Isshin fala, olha, esse Hollow não é normal. Alguma coisa tem dentro desse Hollow. E o Hollow começa a atacar o Isshin. O Isshin começa a levar uma pressão muito, mas muito grande aí. E naquele momento lá, que o Isshin estava lutando contra esse Hollow, havia uma família do lado da onde o Isshin estava lutando. E essa família era composta por Masaki e o Ryuken, pai do Ishida, na verdade. Os dois estavam se comprometidos de casamento, mas interrompeu, né, naquele momento lá, as palavras que estavam sendo ditas ali da família dentro da casa. E a Masaki, ela acaba ouvindo aquela batalha, ela acaba sentindo ali que está tendo uma batalha ali próxima muito poderosa, e ela corre até essa pessoa que era o Isshin. E o Ryuken fala pra ela não ir porque estava perigoso. E a mãe do Ryuken fala, deixa ela ir porque senão você também vai sofrer. E naquele momento a Masaki sai e vê que o Isshin está lutando ali naquele momento. E ela começa a tirar flechas ali naquele momento para o Hollow se distrair. Mas antes dela aparecer, o Aizen, ele... Antes do Aizen entrar em cena, o pai do Ichigo, o Isshin, ele iria liberar a sua Shinkai naquele momento. O que seria a Ingetsu, que é uma semelhança aí com a Zangetsu, mas o Aizen, ele falou que se o Isshin tivesse ali liberado todo o poder ali dele naquele momento,
talvez o Ishin tenha destruído aquela experiência do Aizen ali naquele momento. Ele fala, olha, se eu não tivesse cortado as costas do Ishin, o Ishin provavelmente com a sua Shinkai poderia ter derrotado a nossa experiência. E o Tolkien fala, não, tudo bem. E naquele momento ali, a Masaki, ela começa a tirar flechas ali naquele Hollow. O Hollow vai até a Masaki e ele acaba mordendo a Masaki. Só que a Masaki, ela finaliza o Hollow na cabeça dele, ele acaba explodindo ali naquele momento. E a Masaki, ela começa ali a conversar ali com o Ishin, falando que que o Ishin devia um obrigado pra ela. E o Ishin fala, obrigado, né, por você ter salvado a minha vida, tudo bem. E os dois voltam aí aos seus postos normais. E o Ishin, quando ele volta ao seu society, o Ishin leva uma bronca do Yamamoto por ele ter saído sem ordem nenhuma. E o Ishin acaba levando uma punição, mas da próxima vez não seria uma punição qualquer que eles iam dar pro Ishin. E a Masaki, ela volta pra casa dela, só que ela começa a ter algumas alucinações, ela começa a sentir os efeitos do Hollow dentro do corpo dela e ela começa a abrir um buraco no peito dela. E naquele momento, o processo de rolificação dentro do corpo dela estava tendo naquele momento que ela chegou da faculdade dela. E o Ryuken, ele pega ela nos braços e a mãe do Ryuken fala, olha meu filho, cuidado, você vai acabar sendo atacado. E ele fala, olha, eu não posso deixar ela morrer aqui. E ele sai com ela nos braços à procura de ajuda. Nesse momento, o Ryuken encontra o Ishin, e o Ishin pergunta o que estava acontecendo, porque o Ishin saiu lá da sua society, veio ver o que estava acontecendo, ou ver a Masaki. E nesse momento, o Ryuken fala pra ele que ele precisa procurar alguma ajuda. E naquele momento aparece quem? Urahara. E o Urahara fala, olha, venham aqui que eu posso ajudar vocês. E o Ishin e o Ryuken e a Masaki vão com o Urahara. E o Urahara, ele abre a sua lojinha e ele fala, olha, para me conseguir aí selar esse Hollow que está dentro do corpo dela, precisamos do seu poder, Ishin. E o Ishin fala, olha, e o Ishin não pensa duas vezes, porque ela salvou praticamente a vida do Ishin. Então ele não pensou duas vezes, deu o poder para selar esse Hollow praticamente. E ele consegue aí, com seu poder, deter esse Hollow aí e ficar ali mesmo paralisado com um selo dentro da Masaki. E ela começa a viver como uma humana normal ali, sem nenhum efeito colateral dali. E o Ishin acaba se transformando em um humano qualquer. Ele acaba aí perdendo seus poderes e o Urahara oferece aí um Jigai para ele, para que ele viva aí normalmente aí no mundo dos humanos. E acaba que nesses dois aí tem o Ichigo. E o que acontece? Esse Hollow que estava dentro da Masaki, ela passou para o Ichigo. E o Ichigo agora tem esse Hollow dentro dele. Não só esse Hollow, mas uma mistura de poder Hollow com Shinigami. Por isso que naquele momento algumas pessoas estavam em dúvidas, falando, mas esse é o poder do Ichigo de verdade mesmo? Porque o Ichigo tirou praticamente os poderes da Rukia e a Rukia ficou sem poder. Então todo mundo falou, poxa, mas o Ichigo tirou os poderes da Rukia? Não, galera, ele já tinha o seu poder Shinigami, mas misturado com o seu poder Hollow. Ali naquele momento, como é citado ali na Guerra dos Mil Anos, se o Rei Quinch tivesse absorvido o poder Shinigami do Ichigo, ele não só teria absorvido o poder Shinigami do Ichigo, mas uma mistura, uma pitadinha de poder Hollow ali no poder Shinigami do Ichigo. Então, para os Quinches, o poder Hollow, ele é praticamente um veneno, cara, para os Quinches. Então, por isso que muitos Quinches, às vezes, evitam de lutar contra Hollows ou, às vezes, acabam morrendo, porque eles são infectados ou acabam falecendo por causa de um veneno ou acabam sendo mortos por esses Hollows aí. Por isso que o veneno Hollow, o poder Hollow é praticamente um veneno no corpo do Quinch. Então, e naquele momento, por isso ali que o Ichigo, ele não sabe da sua história. Por quê? O Rei Quinch chega pra ele e fala, olha, você não sabe nem a história da sua própria mãe, cara. Quem matou sua mãe? E o Ichigo fica ali bravo ali da vida. E ele não sabe, o Ichigo não sabe a história da mãe dele, na verdade. Ele não sabe nem quem foi o cara que matou a própria mãe dele. E o Ichigo fica em dúvidas ali naquele momento.
Só que o Ichigo, para ele saber a verdadeira essência dele, ele precisava saber dessa história. E para ele achar a sua Zanpakuto, ele também precisaria saber dessa história. Então por isso que o Ishin conta para ele praticamente tudo o que aconteceu. E uma curiosidade aí é que quando o selo é quebrado pelo Urahara, os poderes do Ishin acabam voltando para ele. Por isso que o Ishin aparece lá na batalha contra o Aizen naquele momento. E ele começa a lutar aí com a Yoruichi e com o Urahara naquele momento. E por isso aí que vemos a maior volta aí do nosso grande Ishin aí. Por isso que o Ichigo, cara, tem esse poder todo overpower aí, Hollow. E às vezes esse Hollow, ele não é tão controlável assim, porque o Ichigo acaba se deixando levar por essas emoções. E o Hollow, quando o Ichigo está quase para morrer, quem vem salvar ele é o próprio Hollow. Porque se o Ichigo morrer, o Hollow também será afetado. Então por isso que o Hollow sempre vem salvar o Ichigo em questões de perigo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma explicação breve aqui do O Branco. Não é o simples Hollow, mas O Branco. E deu pra dar uma explicada aqui, prévia aqui pra vocês aí, como esse poder surgiu dentro do Ichigo e como ele veio parar aí dentro dele. Então é isso, porque se o Ichigo não tivesse todo esse poder, o Ichigo não seria o protagonista do anime, né, praticamente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês não perderem mais nenhum vídeo que vocês vão receber mais. Desculpa aí por eu ter ficado várias semanas aí sem fazer vídeo, é porque eu tava reformando aqui e teve várias coisas aqui pra mim fazer. Mas estou de volta aqui, ainda falta bastante coisa, mas quando for aí pra mim fazer vídeo, eu vou postar aí pra vocês sempre aí. E tamo junto, galera. Até a próxima.